Este é o programa mais especial do Trocando Ideias. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê, Thiago? Porque tem a participação de você de casa hoje com a Agora gente. você matou a charada. Nós temos perguntas ótimas para debater no programa de hoje. A gente está com o coração aqui alegre, porque amanhã é véspera de Natal. A gente vai falar um pouquinho sobre Natal também. Mas o mais legal é ter você conosco aqui. Aproveita, já deixa seu like no vídeo de hoje, compartilhe o programa Trocando Ideias com o seu amigo do trabalho, com a sua vizinha, com uma tia, não é verdade? E assim a gente amplia a nossa rede de amigos aí. Nós vamos para o Trocando Ideias 343 e eu começo com a pergunta, deixa eu ver qual que é a primeira aqui, da Carla Tranchinha. Pastor Hernandes e Tiago, o marido de uma irmã em Cristo se converteu há pouco tempo e ele tem uma dúvida recorrente que é a seguinte. Ele sempre fala o seguinte, se Deus é bom, como ele pode mandar o dilúvio destruir a todos? Como ele pode mandar destruir cidades matando a todos? Já explicamos com todo o nosso conhecimento, agora precisamos da sua ajuda, por favor. Tiago, primeiramente, só o Espírito Santo pode convencer alguém das suas dúvidas mais profundas, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, não é uma questão de racionalidade, de 2 mais 2 são 4 e está tudo resolvido. Você encontra pessoas com altíssima capacidade intelectual, por exemplo, e ela não consegue entender as Escrituras. E você encontra pessoas de conhecimento teórico tão limitado e que têm uma ampla visão das coisas espirituais. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas talvez a dúvida dele é mais teológica. A questão básica é que Deus, sendo Deus de amor, ele é também o Deus de justiça. Porque se Deus não fosse justiça, ele não seria perfeito. Se ele fosse só amor e não fosse justiça, não haveria consistência no seu caráter. E esses juízos que Deus exerceu na história, seja na expulsão dos anjos caídos do céu, na expulsão de Adão e Eva do Éden, no dilúvio, e você percebe que a raça humana se corrompeu ao extremo. E Deus olha e só vê uma família que não se havia corrompido. Mas o dilúvio não veio assim aleatoriamente, não. Foram 120 anos de pregação, conclamando o povo ao arrependimento. E o povo virou as costas para Deus, virou as costas para Deus, virou as costas para Deus. Dilúvio veio então como juiz de Deus. Sodoma e Gomorra. Não aconteceu assim do nada, não. Lá estava Ló, anunciando, conclamando as pessoas ao arrependimento. Zombavam, escarneciam. Até quando Deus mandou os anjos para destruírem, os homens queriam ter sexo com os anjos, porque estavam em figura humana, numa promiscuidade sexual. Quando Deus enviou as 10 pragas do Egito, que devastou a terra do Egito, Deus estava exercendo o juízo sobre os deuses do Egito. Segundo alguns estudiosos, havia mais de 80 divindades no panteão egípcio. Quando Deus vai exercer o seu juízo sobre Jerusalém, no ano 586, depois seu juízo sobre a Babilônia, que invadiu Jerusalém, todos esses gestos do juízo de Deus apontam para um fato maior, que é o juízo final. Ou seja, Deus oferece 2 caminhos, a vida e a morte. E Deus recomenda às pessoas, escolham o caminho da vida para que vocês vivam. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas se a pessoa rejeita o caminho da vida, só lhe resta uma expectativa horrível de juízo. Deus é o Deus da justiça. Deus exerce juízo. Pensa comigo nesse mundo hoje, onde há tanta corrupção, onde nós estamos assistindo aí pelas CPIs da vida, pessoas roubando os velhinhos, os aposentados, os vulneráveis, comprando aviões, comprando carros de luxo, comprando mansões, escapando da justiça humana, blindando essas pessoas com habeas corpus, para que elas não tenham que falar nada. Diante da lei dos homens, elas escapam.
mas não tem como escapar diante da lei de Deus, do juízo de Deus, do tribunal de Deus. Então, para Deus ser Deus, ele tem que ser justo. E ele está exercendo a justiça dele. É assim que nós devemos olhar para esses fatos históricos. A próxima pergunta é da Fátima Maria. Olá, pastor Hernandes e Tiago, tudo bem? Poderia, por favor, falar um pouco sobre Provérbios 18, 21, pois muitos se baseiam que nossas palavras têm poder no mundo espiritual baseados nesse versículo. Dizem que em nossa língua está o poder. Na minha igreja é o que mais se ouve falar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Bom, então vamos entender esse versículo para entender o que ele está falando e não cair nos extremos. O versículo 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É verdade que há poder, sim, na nossa fala, na nossa palavra. Por exemplo, o que o texto está dizendo é que você pode dar vida ou pode matar um relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Exemplificando, Nabal, marido de Abigail. A Bíblia diz que ele era um cara duro no trato, duro no falar. Ele era filho do demônio. Ninguém falava com ele era incomunicável. Um camarada que abria a boca era tragédia. Então, uma pessoa que não é sábia, não é sensata na sua fala, na sua comunicação, ela vai gerar problema ao redor dela, na família dela, nos relacionamentos dela, no trabalho dela. Ela vai criar confusão, ela vai gerar contenda, ela vai produzir guerra. Na palavra de Tiago, capítulo 3, a língua é comparada a um leme e a um freio de um cavalo. Ou seja, tem o poder de controlar. Quem não controla a sua língua, destrói todo o seu corpo. A língua é comparada com um veneno e com um fogo destruidor. Então, é verdade que tem poder na palavra, sim. Agora, o que é exagero? É quando as pessoas acham que há um poder intrínseco nessa fala dela. Então, se eu falar assim, eu vou ficar rico, eu fico rico. Como se o poder estivesse na sua palavra. Ou como se eu fosse amaldiçoar alguém, essa pessoa ficou amaldiçoada mesmo, que eu tenho poder na palavra. Então, essa expressão é muito usada hoje, há poder nas suas palavras. Não há poder intrínseco em nós. Poder pertence a Deus. Quem tem o poder de abençoar e de amaldiçoar em última instância é Deus. Agora, não estou com isto isento de ser cuidadoso nas minhas palavras. A verdadeira religião passa por isso, refrear a sua língua. E Tiago diz que aquele que ele domina a sua língua é um perfeito varão. Então, tem exageros, as pessoas que dizem há poder na sua palavra, e aí a pessoa começa a proferir palavras de positividade, né? A teologia da confissão positiva, e o que eu falo acontece porque eu falei. Não, isso é furado, isso é furado. Porém, nós temos que ter muita cautela no que nós falamos. Imagine, por exemplo, um pai que sempre fala para o filho, você menino não aprende nada, você é burro, você é ignorante. Vamos dizer, esse menino vai crescer debaixo de uma carga tão negativa que talvez já vai desenvolver exatamente isso. Eu não vou dar nada na vida, não vou conseguir nada na vida. E eu já lidei pastoralmente com tanta gente com esse tipo de problema, porque escutou do pai, da mãe, do marido, da esposa, do professor, da professora, do patrão, não sei de quem, acaba aquilo afetando a vida dela. Mas então, a palavra que a gente diz aqui, como ela está dizendo aqui, né? Como a Fátima está dizendo, não existe esse poder de interferir no céu, na agenda de Deus. Não. Porque é mais ou menos isso que aconteceu com... A teologia da confissão positiva, que é uma heresia, coloca isso, você determina as coisas pela sua palavra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá aí. Eu só esqueci de citar uma coisa aqui, gente. A Carla, que mandou mensagem para nós aqui, ela fala lá da Suíça. E ela diz que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é a igreja virtual dela lá na Suíça. Que legal. Prontos para a última pergunta que vem aqui da Bruna Lins. Pastor, podemos celebrar o Natal? E qual a relação entre a tradição da árvore de Natal e o verdadeiro significado do nascimento de Jesus? Bom, então veja bem, vamos separar as coisas.
Tem muitos grupos, segmentos evangélicos protestantes nos dias de hoje que não celebram o Natal e são contra celebrar o Natal. Eu discordo daqueles que pensam assim. Primeiro, porque o Natal de Jesus foi celebrado. Quando ele nasceu, a Bíblia diz que um anjo anuncia aos pastores de Belém: eu vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Muito embora Jesus tenha nascido num local tão humilde, e foi colocado, depois de enfaixado em panos, num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura, a Bíblia diz que os céus se cobriram de anjos e cantavam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens aquele que quer bem. Então o Natal foi celebrado no céu, celebrado na terra. Então eu entendo que o que nós precisamos é devolver o Natal ao seu verdadeiro dono. Porque hoje o Papai Noel, do ponto de vista secular aí, é a figura central. O que virou figura central? Troca de presentes, ruas coloridas, árvore de Natal. Uma comilança sem fim. Comilança sem fim. Então, esses adereços não são a essência do Natal. Eles são até dispensáveis. Agora, eu acho que você dizer, está proibido celebrar o Natal por causa desses adereços, penso eu, é a mesma coisa de jogar a criança com a água da bacia dentro. Você quer jogar água da bacia? Joga água da bacia, mas não joga a criança dentro da bacia. Então, eu penso que é totalmente legítimo nós, nesse período, celebrarmos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós não estamos falando de dia do ano, nós não estamos falando dos adereços, nós estamos falando da pessoa de Cristo. E proclamar Cristo é a missão da igreja. Nós vamos agora ver o que o pessoal está falando aqui no YouTube. São os comentários do Trocando Ideias. Geni Oliveira, excelente esse programa. O pastor Hernandes é um lorde. Ah, obrigado. Olha Eu aí. fico muito grato. Eu acho que exagerou um pouquinho, mas eu recebo. Terezinha de Jesus, fico muito feliz quando tem Trocando Ideias novo. Que Deus abençoe grandemente a vida de Toda vocês. semana tem novo, não tem? Toda semana tem novo. E a Terezinha está toda semana comentando os nossos vídeos aqui. Que legal, hein? Um abração para você. Jackson Nogueira, muito edificante. Glória a Deus. Deus continue a abençoar vocês. Jackson, tio Jackson, o Nogueira representado aqui da nossa grande família lá de Teresina. Que legal. Marília, esse programa é sensacional. Assisto toda terça-feira e também os outros programas com o pastor Hernandes. Parabéns. Que Deus abençoe o pastor Hernandes, o Tiago e toda a equipe. Toda terça-feira, às 7 da noite, tem vídeo novo. Que legal. Edileuza, poxa vida, como eu queria ter um pouco do conhecimento do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu estou estudando e eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Vai chegar muito, vai chegar além. Oxente. É só continuar estudando. Pastor Hernandes, a gente tem que falar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deixa eu ver rapidinho que o nosso tempo já esgotou. Pois é, então eu quero convidar você que mora em São Paulo e que mora em qualquer outro lugar a participar conosco do Conexão com Deus, toda segunda-feira, 20 horas, presencialmente e transmitido pelo canal do YouTube da igreja e pela IPPTV para o mundo todo. Então, não perca, segunda-feira, 20 horas, Conexão com Deus, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. É isso, Tiago. Meu caro reverendo Hernandes, tem muitas pessoas que amam o Natal, que é uma data de celebração, que vai estar com a família, que vai estar com os amigos. Para outras pessoas é um momento triste, porque pode estar sozinha, pode lembrar de algum familiar que já se foi. O que o senhor pode dizer para todo mundo que está acompanhando, que vai viver o Natal aqui daqui 2 dias? Então, acompanhe a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma programação maravilhosa. Se você estiver em São Paulo, vai lá presencialmente. Senão, você pode participar desta programação belíssima, maravilhosa, acolhedora, pela IPPTV. Vai ser bom demais. Perfeito. Pessoal de casa, obrigado pela sua companhia até o finalzinho do programa de hoje, viu? Deixa seu like aqui no vídeo e compartilhe o Trocando Ideias. Deus abençoe sua vida, um bom Natal para você, viu? Abraço, queridos.